Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando já as proximidades do Natal. Há pouco tempo iniciamos um novo ano litúrgico para nós católicos. Há pouco tempo iniciamos o tempo do Advento, esse que tem a mística e a espiritualidade de preparar a chegada de Jesus. Desde o início nós nos dispomos a ouvir a palavra e deixar que essa palavra conduzisse a nossa vida. De forma sábia e profética, a Igreja anunciou primeiro a segunda vinda. Ele virá. Não sabemos quando. Ele virá. Por 2 semanas nós ficamos meditando sobre o fim dos tempos. Não que, queridos irmãos e irmãs, aquilo que é às vezes propagado por 4 cantos, de forma mística e com medo. As pessoas falam: as estrelas vão cair, o céu vai escurecer. E nós vimos pela palavra de Deus que não é desta forma que Deus lida com seus filhos. De ameaça, de medo, de pavor, de assombro. O nosso Deus não nos trata desse jeito. Ele só diz que na escatologia nós seremos julgados segundo a nossa vida. Não é Ele que vai apontar, é a forma como vivemos que será apresentada diante do Senhor. Então nós devemos ter a esperança de um dia estarmos com Deus? Sim. Todos os dias, queridos irmãos e irmãs, todas as horas, todos os minutos, poderíamos dizer, em todos os segundos, alguém morre. Alguém nesta hora está morrendo em algum lugar. Isso chama-se escatologia. É o dia que nós temos que nos apresentar diante de Deus. Não tem mais tempo para aqueles que fazem a sua Páscoa. Também teremos o nosso tempo, a nossa hora. Não sabemos quando. Só sabemos, queridos irmãos e irmãs, que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos do alto, nós somos de Deus. Devemos cuidar do nosso corpo, mas deveríamos cuidar tanto quanto ou mais da nossa alma. E às vezes nós não fazemos, nós não procedemos como a palavra nos pede. Mas nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. E mais uma vez Ele nos deu a oportunidade de experimentar, de vivenciar, de acolher para a nossa vida, no nosso coração, o Verbo encarnado de Deus. Aí, no último dia 17 de dezembro, nós iniciamos essa caminhada próxima do Natal do Senhor. Já disse em algumas celebrações, e aqui inclusive, que nós deveríamos nos preparar para celebrar o Natal. E para nós católicos, a forma mais próxima de celebrar o Natal é pela novena. E ali exortei para que todos atentassem de não preferir aquilo que é espiritualidade católica.
Às vezes a gente deixa de lado, a gente não faz. E a gente tem a cara de pau de dizer que não tem tempo para rezar. Mas quando eu estou no desespero, eu vou rezar. Às vezes nós não estamos priorizando aquilo que deveria ser priorizado. Temos tempo para tudo. Queremos curtir, queremos viver, mas às vezes não temos tempo para Deus. Talvez vocês digam aqui para mim, Pai Rafael, eu faço isso, eu vivo isso. Amém. Mas existe muita gente, São Paulo nos dizendo, acorda do que dormes. Às vezes nós estamos dormindo e a revelação está acontecendo. Então, queridos irmãos e irmãs, no dia 24 de dezembro, à noite, no dia 25 de dezembro, nós estaremos celebrando o Natal do Senhor. Não é uma data, não é um feriado, não é um feriado que vai emendar a semana, porque quinta-feira, a quinta, sexta, sábado, não é toda. Evidentemente, queridos irmãos e irmãs, a gente é alguma coisa que questionar. Olha para mim aqui, ó. O barulho que vocês têm que ouvir é aqui. Não deve ser apenas um feriado. Nós temos que mudar, fazer alguma coisa. Nós temos que levantar, nós temos que ter coragem, nós temos que buscar uma transformação. Não se deixe consolar pelo mundo, queridos irmãos e irmãs. O mundo nos ilude. O mundo nos ilude. Nós temos que acolher. Eu não estou falando para ninguém viver o dia inteiro rezando na igreja. Eu não estou falando para alguém, durante todo o tempo, dedicar-se só às coisas de igreja. Isso é completamente errado. Nós temos que viver, mas nós temos que viver sobre a proteção e a presença divina em nossa vida. Nós precisamos mudar. Paulo diz, reconciliar-nos com Deus. Nós precisamos voltar para Deus. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente não dá conta, às vezes a gente acha que eu não sou forte o suficiente. Venha, coloca-se diante dele. Ele é o Deus do impossível, mas nós temos que nos mexer. Nós não podemos ficar onde estamos parados, estagnados. Nós não podemos continuar vivendo uma vidinha que do jeito que está bom. Se existe alguma coisa, eu não estou apontando e acusando ninguém, mas se existe alguma coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã, se existe alguma coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã, não preocupa não, gente, isso é só um recurso, tá tudo. Múltiplo. Nós não podemos continuar vivendo no estado que estamos. Nós não podemos ser maltratados pelo mundo e às vezes por pessoas pisados, humilhados. Nós precisamos assumir. Paulo disse, a vocação que recebemos de Deus. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho. Nós precisamos assumir isso. Você deve bater no seu peito e dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu pertenço a Deus e quero viver como filho e filha de Deus. Aí a palavra de Deus hoje nos diz, queridos irmãos e irmãs, primeiro rei Acaz, que simplesmente virou as costas para Deus, confiou no mundo, confiou na força bélica, confiou na guerra, confiou no confronto. Isaías pede um sinal para Deus. A palavra de Deus insistentemente diz, pede um sinal para Deus, e Deus nos dá todos os dias, queridos irmãos e irmãs, sinais e sinais e sinais, mas às vezes nós estamos dormindo, inertes. A gente não percebe os sinais de Deus na nossa vida. Parece que
o sinal de Deus tem que ser aquele sinal que eu quero ver. Nós precisamos acolher esse sinal. Tirou o feijãozinho, né? Tá bom. Menininho dele, brincando, colocou um feijãozinho bom. Nós precisamos disso. Confiar em Deus, acreditar em Deus, ser como Paulo, apóstolo por vocação. Nós somos batizados, nós pertencemos a Deus. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza. Eu sou de Deus. Quem conduz a minha vida é Deus, não é o mundo. Eu estou no mundo, eu preciso do mundo. Eu trabalho, eu estudo, eu me confraternizo, eu estou no mundo, mas eu sou de Deus. É como ele dissesse assim: os amados que estão em Roma, como ele dissesse, os amados que estão em Nepomuceno, somos nós. Nós somos os amados de Deus. E aí, queridos irmãos e irmãs, quando a gente olhar para esse outro símbolo, que não é mais a coroa, mas o presépio, nós vamos ver ali um casal, Maria e José. Eles estão vivendo a expectativa da chegada, tanto quanto nós. Eles foram envolvidos pela profecia de Isaías, tanto quanto nós. O menino ainda não está com o pai e com a mãe. O pai e a mãe tiveram que fazer uma verdadeira experiência de pertença ao Senhor. Primeiro foi Maria Santíssima: fiat voluntas tua, faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade e a tua palavra. Esta foi a anunciação do Verbo de Deus, a Maria Santíssima. Hoje a José, seu esposo José. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento. Queridos irmãos e irmãs, o casamento com o povo judeu acontecia em dois momentos. O primeiro momento, os noivos se conhecendo, eles assinavam o documento, os pais assinavam, duas testemunhas assinavam, e cada um ia para a sua casa. O homem ficava, até o dia do casamento, o homem ficava sem ver a noiva. E nesse meio tempo acontece a anunciação. Maria ficou grávida, mas ela e José não se viam. Foi quando Mateus vai dizer assim: antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, às vezes nós ignoramos até essa revelação, esse mistério de Deus em nossa vida. José, seu marido, era justo e não querendo denunciar. Ele podia denunciar. A noiva dele estava grávida. Eles não tiveram vida conjugal. Eles não moravam juntos. Ele podia denunciar. E a denúncia de José, segundo a lei, ela teria que ser arrastada pelo cabelo para fora do lugarejo da cidade, e ali ela seria apedrejada, porque ela era considerada adúltera. Esse era o fim de Maria. Mas como os judeus não podiam matar, os romanos cumpriam essa pena, e a pena dos romanos era pior. A pessoa que era culpada de adultério, segundo a tradição romana, ela seria morta engolindo estanque quente. Mas José quis preservar a sua esposa. José disse: eu vou abandoná-la em segredo. E segundo a lei, se isso acontecesse, Maria poderia procurar um homem pelo qual ela estava grávida e assumir um compromisso com ele. Mas não. Aí vem a revelação de Deus. Uma teofania, uma manifestação divina. Deus disse: José, não
não tenha medo. Está aqui na palavra. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Pela ação do Espírito Santo. E por ele ser um homem justo, fiel, temente, ele acolheu Maria como esposa. Ele disse sim. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, dizer sim a Deus. A única forma da gente dizer sim, não ao mundo, é dizer sim a Deus. Enquanto a gente estiver dizendo sim, 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 sim ao mundo, nós vamos estar virando as costas dizendo não, 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 não e não a Deus. José, queridos homens, José, a imagem está aqui. Ele deveria ser para nós, homens, um modelo de homem, de esposo, de pai adotivo, de pai, ao lado da sua esposa. Ele não humilhou, ele respeitou. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esse casal, jovens como são, no plano da salvação e segundo o contrato, José devia ter no máximo 18 anos, Maria no máximo 14 anos. Por isso que tinha documentos, pai assinado, tudo. Eles são para nós modelo. No dia de Natal nós vamos estar celebrando aquilo que eles viveram na vida deles. Eles assumiram na vida deles. Por isso que é tão importante para nós esse momento. É momento de acolher a Deus. E nós não precisamos fazer muito para isso, queridos irmãos, mas é só dizer que eu tenho, eu acredito, eu quero. Você que montou o seu presente lá na sua casa, e tem muitos que montou faz tempo, né? Nem tínhamos celebrado o finado, já tinha gente com o presente montado. O presente está lá esperando. No dia 24, não antes. Ai, Maria, como que faz? Eu coloquei o menino Jesus lá, tá? Faz tempo que ele nasceu lá em casa. Faz tempo. Você vai colocar o menino Jesus, vocês vão reunir em família, diante daquela cena, vocês vão rezar em família e dizer: Senhor, venha, nasça hoje na minha casa, na minha vida, no meu coração. A Ti nós queremos seguir. Transforma, Senhor. O Senhor sabe o quanto precisa ser mudado. Transforma, Senhor, a minha família, a minha casa. Alguém vai falar assim: Padre, lá em casa eu prego feio. Tem gente que lá não vê mais a igreja, não reza e tal. Quem reza? Não reza não. Eu vejo, fico olhando, não reza não. Nós devemos ser testemunha de Deus para essas pessoas. Nós não deveríamos jamais afastar o irmão da fé por causa da nossa chatice. Às vezes a gente fica tão chato com o outro que não pratica a nossa fé, que eu falo: Deus me livre ser assim. Nós devemos dar razão e testemunho da nossa fé. Isso é celebrar o Natal. No dia 24, às 18h30, eu estou dando um aviso da missa, já está. Dia 24, às 18h30, estarei celebrando com vocês. Depois, às 9h, lá na igreja Ramos, a missa do Pai. Então, vamos celebrar o Natal. Vamos comer, beber, fazer festa, fazer churrascada, todas essas coisas. Pode fazer, mas não se esqueça o que nós estamos celebrando. Não é só um momento de extravasar. Vou beber tudo, vou comer tudo. Não, eu vou celebrar primeiro a minha fé.
Jesus, Ele é o meu Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus.